Seja bem-vindo, caro ouvinte, à terceira parte da leitura da obra Memórias do Subsolo, do grande Dostoiévski. Agora, antes de iniciar a leitura da terceira parte, eu vou deixar um pequeno recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse projeto, você poderá fazer isso através do Pix, que estará presente na descrição desse vídeo. Agora, começando aqui a terceira parte, capítulo 9. Naturalmente, estou gracejando, ou seja, zombando, senhores. Eu mesmo sei que o faço de modo inábil, ou seja, de modo desajeitado. Mas não se pode também tomar tudo por um gracejo, ou seja, por uma brincadeira, por uma graça, por uma zombaria. É possível que eu graceje rangendo os dentes? Senhores, os problemas me atormentam. Resolvei-os para mim. Quereis, por exemplo, desacostumar uma pessoa dos seus velhos hábitos e corrigir-lhe a vontade, de acordo com as exigências da ciência e do bom senso? Mas como sabeis que o homem não apenas pode, mas deve ser assim transformado? De onde concluis que a vontade humana é tão indispensavelmente necessário corrigir-se? Numa palavra, como sabeis que uma tal correção realmente trará vantagem ao homem? E, se é para dizer tudo, por que estáis tão certamente convictos de que não ir contra as vantagens reais, normais, asseguradas pelas conclusões da razão e pela aritmética, é de fato sempre vantajoso para o homem e constitui uma lei para toda a humanidade? Mas, por enquanto, isso é apenas uma suposição vossa. Admitamos que seja uma lei lógica, mas talvez não o seja, de modo algum, da humanidade. Talvez penseis, senhores, que eu estou louco? Permite-me emendar o que disse. Concordo, o homem é um animal criador por excelência, condenado a tender conscientemente para um objetivo e a ocupar-se da arte da engenharia, isto é, abrir para si mesmo um caminho, eterna e incessantemente, para onde quer que seja. Mas talvez precisamente por isto lhe venha às vezes uma vontade de se desviar, justamente por estar condenado a abrir esse caminho, e talvez ainda porque, por mais estúpido que seja um homem direto e de ação, ocorrer-lhe, às vezes, que o caminho vai quase sempre para alguma parte, e que o principal não está em saber para onde se dirige, mas simplesmente em que se dirija, e em que a criança comportada, desprezando a arte da engenharia, não se entregue à ociosidade destruidora. Ou seja, não se entregue à preguiça destruidora, que, como se sabe, é a mãe de todos os vícios. O homem gosta de criar e de abrir estradas, isso é indiscutível. Mas porque ama também até a paixão, a destruição e o caos? Dizei-me! Mas eu mesmo quero dizer separadamente duas palavras sobre o assunto. Não amará ele a tal ponto a destruição e o caos. É indiscutível que ele às vezes os ama, e muito, não há dúvida sobre isto. Porque teme instintivamente atingir o objetivo e concluir o edifício em construção. Como podeis sabê-lo? Talvez ele ame o edifício apenas à distância e nunca de perto. Talvez ele goste apenas de criá-lo e não viver nele, deixando-o depois para os animaux domestiques. Ou seja, caro ouvinte, para os animais domésticos. Aqui, animaux domestiques é a expressão francesa para animais domésticos. Agora, prosseguindo, isto é, formigas, carneiros, etc, etc. Já as formigas têm um gosto de todo diferente. Elas possuem um edifício surpreendente no gênero, indestrutível para os séculos, o formigueiro.
As dignas formigas começaram pelo formigueiro e certamente acabarão por ele, o que confere grande honra à sua constância e caráter positivo. Mas o homem é uma criatura volúvel, ou seja, é uma criatura instável, mudável e pouco atraente e, talvez, a exemplo do enxadrista, ou seja, do jogador de xadrez, ame apenas o processo de atingir o objetivo e não o próprio objetivo. E, quem sabe, não se pode garantir, mas talvez, todo objetivo sobre a Terra, aquele para o qual tende a humanidade, consista unicamente nesta continuidade do processo de atingir o objetivo, ou, em outras palavras, na própria vida e não exatamente no objetivo, o qual, naturalmente, não deve ser outra coisa senão que 2 e 2 são 4. Isto é, uma fórmula. Mas, na realidade, 2 e 2 não são mais a vida, meus senhores, mas o começo da morte. Pelo menos, o homem sempre temeu de certo modo este 2 e 2 são 4, e eu o temo até agora. Suponhamos que o homem não faça outra coisa senão procurar este 2 e 2 são 4. Ele atravessa os oceanos a nado, sacrifica a vida nesta busca, mas, quanto a encontrá-lo realmente, juro por Deus, tem medo. Bem que ele sente, uma vez encontrando isto, não haverá mais o que procurar. Operários que terminam uma tarefa com certeza recebem dinheiro e vão a um botequim, acabando no distrito policial. Bem, aí estão ocupações para uma semana. Mas o homem, para onde irá? Percebe-se nele constantemente algo de inábil, ou seja, algo de desajeitado, toda vez que atinge tais objetivos. Ele ama o ato de alcançar, mas alcançar de fato, nem sempre. E isto, está claro, é ridículo ao extremo. Numa palavra, o homem está arranjado de modo cômico. Em tudo isto, provavelmente, há um trocadilho. Mas 2 e 2 são 4 é, apesar de tudo, algo totalmente insuportável. 2 e 2 são 4 constitui, a meu ver, simplesmente uma impertinência, ou seja, uma inconveniência. 2 e 2 fica feito um perálvilho, ou seja, feito um almofadinha, feito um mauriçola, feito um playboy. Atravessado no vosso caminho, as mãos nas cadeiras, cuspindo. Estou de acordo em que 2 e 2 são uma coisa admirável, mas, se é para elogiar tudo, então 2 e 2 são 5, também constitui, às vezes, uma coisinha muito simpática. E por que estáis convencidos tão firme e solenemente de que é vantajoso para o homem apenas o que é normal e positivo? Numa palavra, unicamente a prosperidade? Não se enganará a razão quanto às vantagens? Talvez o homem não ame apenas a prosperidade? Talvez ele ame, na mesma proporção, o sofrimento? Talvez o sofrimento lhe seja exatamente tão vantajoso como a prosperidade? O homem, às vezes, ama terrivelmente o sofrimento, ama-o até a paixão. Isto é um fato. No caso, é inútil recorrer à história universal. Interrogai a vós mesmos, se sois homens e vivestes um pouco sequer. E, quanto à minha opinião pessoal, creio que amar apenas a prosperidade é, de certo modo, até indecente. Bem ou mal, quebrar às vezes algo é também muito agradável. No caso, não estou propriamente defendendo o sofrimento e tampouco a prosperidade. Defendo o meu capricho e que ele me seja assegurado, quando necessário. O sofrimento, por exemplo, não é admitido nos vaudeville. Vaudeville, caro ouvinte, eram comédias francesas, sem pretensões psicológicas ou morais. Eram baseadas
em intrigas e mal-entendidos. Misturavam versos muitas vezes compostos em uma melodia conhecida e popular. Agora, retornando para o texto. Eu sei! No Palácio de Cristal, ele é simplesmente inconcebível. O sofrimento é dúvida, é negação, e o que vale um palácio de cristal do qual se possa duvidar? E, no entanto, estou certo de que o homem nunca se recusará ao sofrimento autêntico, isto é, à destruição e ao caos. O sofrimento, mas isto constitui a causa única da consciência. Embora tenha afirmado, no início, que a consciência, a meu ver, é a maior infelicidade para o homem, sei que ele a ama e não a trocará por nenhuma outra satisfação. A consciência, por exemplo, está infinitamente acima do 2 e 2. Depois do 2 e 2, certamente, nada mais estará, não só para fazer, mas também para conhecer. Tudo o que será possível, então, será unicamente calar os 5 sentidos e imergir na contemplação. Bem, com a consciência obtém-se o mesmo resultado, isto é, também não haverá nada a fazer, mas pelo menos poderemos espancar a nós mesmos. De vez em quando, e isto, apesar de tudo, infunde ânimo, ou seja, derrama, inspira, estimula, verte ânimo. Ainda que seja retrógrado, ou seja, antiquado, é sempre melhor que nada. Capítulo 10. Acreditais no Palácio de Cristal Indestrutível através dos séculos? Isto é, um edifício tal que não se lhe poderá mostrar a língua, às escondidas, nem fazer figa dentro do bolso? Bem, mas talvez eu tema este edifício justamente porque é de cristal e indestrutível através dos séculos, e por não se poder mostrar-lhe a língua, nem mesmo as ocultas. Pensai no seguinte: se, em lugar do palácio, existir um galinheiro, e se começar a chover, talvez eu trepe no galinheiro, a fim de não me molhar, mas, assim mesmo, não tomarei o galinheiro por um palácio, por gratidão, pelo fato de me ter protegido da chuva. Estais rindo? Dizeis até que, neste caso, galinheiro e palácio são a mesma coisa. Sim, respondo, se fosse preciso viver unicamente para não me molhar. Mas que fazer, se eu próprio meti na cabeça que não é apenas para isto que se vive e que, se se tratar de viver, deve-se fazê-lo num palácio? É a minha vontade, o meu desejo? Somente o podereis desarraigar, ou seja, somente o podereis desenraizar de dentro de mim quando transformardes os meus desejos. Bem, modificai-os, seduzi-me com algo diverso, dai-me outro ideal. Mas, por enquanto, não tomarei o galinheiro por um palácio. Suponhamos que o edifício de cristal seja uma invencionice e que, pelas leis da natureza, não se admita a sua existência. Que eu o tenha inventado unicamente em virtude da minha própria estupidez e de alguns hábitos antigos, irracionais, da nossa geração. Mas que tenho eu com o fato de que não se admita a sua existência? Não dá no mesmo se ele existe nos meus desejos, ou, melhor dizendo, se existe enquanto existem os meus desejos? Estais rindo de novo? Talvez? Podeis rir. Aceitarei todas as zombarias. Apesar de tudo, não direi estar saciado quando tenho fome. Apesar de tudo, sei que não me satisfarei com uma solução de compromisso, com um zero periódico, incessante, apenas porque ele existe segundo as leis da natureza e porque existe realmente. Não considerarei como o coroamento dos meus desejos um prédio de aluguel com apartamentos para inquilinos pobres e contratos por um prazo de 1000 anos e,
por via das dúvidas, com uma placa do dentista Wangenheim. Destruí os meus desejos, apagai os meus ideais, mostrai-me algo melhor, e hei de vos seguir. Direis talvez que não vale a pena mesmo ocupar-se disso, mas, neste caso, posso responder-vos de modo idêntico. Estamos argumentando a sério, mas, se não vos quiserdes dignar a dirigir-me a vossa atenção, não serei o primeiro a inclinar a cabeça. Tenho o meu subsolo. Por enquanto ainda vivo, ainda sinto desejos e quero que os meus braços sequem se eu carregar um tijolinho, ou que seja para uma casa de renda desse tipo. Não ligueis ao fato de que, ainda há pouco, eu mesmo tenha recusado o edifício de cristal unicamente, porque não se poderá zombar dele mostrando-lhe a língua. Eu não disse isto porque goste tanto de mostrar a minha língua. É possível que me zangasse unicamente porque, dentre todos os vossos edifícios, não houvesse um só ao qual não se poderia deixar de mostrá-la. Pelo contrário, eu deixaria, simplesmente por gratidão, que ela me fosse cortada de vez, se tudo se arranjasse de modo que eu mesmo nunca mais tivesse vontade de mostrá-la. Que tenho eu com o fato de que isso é impossível de conseguir, e de que seja preciso contentar-se com os apartamentos? Porque fui feito com tais desejos. Será possível que tenha sido unicamente para concluir que toda a minha conformação é puro logro? Ou seja, é pura artimanha, é puro ardil, é pura enganação? Será possível que consista nisso todo o objetivo? Não acredito! E, aliás, quereis saber uma coisa? Estou certo de que a nossa gente de subsolo deve ser mantida a rédea curta. Uma pessoa assim é capaz de ficar sentada em silêncio durante 40 anos, mas, quando abre uma passagem e sai para a luz, fica falando. Capítulo 11. O fim dos fins, meus senhores. O melhor é não fazer nada. O melhor é a inércia consciente. Pois bem, viva o subsolo! Embora eu tenha dito realmente que invejo o homem normal até a derradeira gota da minha bilis, não quero ser ele, nas condições em que o vejo, embora não cesse de invejá-lo. Não, em todo caso, o subsolo é mais vantajoso. Ali, pelo menos, se pode... Mas estou mentindo agora também. Minto porque eu mesmo sei, como 2 e 2, que o melhor não é o subsolo, mas algo diverso, absolutamente diverso, pelo qual anseio, mas que de modo nenhum hei de encontrar. Ao diabo o subsolo! Eis o que seria melhor mesmo, que eu próprio acreditasse, um pouco que fosse, no que acabo de escrever. Juro-vos, meus senhores, que não creio numa só palavrinha de tudo quanto rabisquei aqui. Isto é, talvez eu creia, mas, ao mesmo tempo, sem saber porquê, sinto e suspeito estar mentindo como um desalmado. Mas para que foi então que escreveu tudo isto? Dizeis-me! É o que aconteceria se eu vos deixasse por uns 40 anos sem qualquer ocupação e, passado esse tempo, fosse a vossa casa ao subsolo para me informar a que ponto chegastes. Pode-se acaso deixar um homem durante 40 anos sozinho, sem uma tarefa? Mas não é uma vergonha? Não é uma humilhação? Talvez me digais, balançando com desdém a cabeça. Está ansiando pela vida, mas resolve os problemas da existência com um emaranhado lógico. E como são importunas, ou seja, e como são
inapropriadas, impróprias, como são insolentes, ou seja, como são agressivas, malcriadas as suas saídas e, ao mesmo tempo, como o Senhor tem medo. Afirma absurdos e se satisfaz com eles. Diz insolências, mas sempre se assusta com elas e pede desculpas. Assegura não temer nada e, ao mesmo tempo, busca o nosso aplauso. Garante estar rangendo os dentes e, simultaneamente, graceja, ou seja, zomba, troça, brinca para nos fazer rir. Sabe que os seus gracejos não têm espírito, mas, ao que parece, está muito satisfeito com a sua qualidade literária. É possível que tenha sofrido realmente, todavia, não respeita um pouco sequer o seu próprio sofrimento. No Senhor há verdade, mas não há pureza, por motivo da mais mesquinha vaidade. Traz a sua verdade à mostra, conduzindo-a para a ignomínia, ou seja, para a indecência, para a infâmia, para a feira. Realmente quer dizer algo? No entanto, por temor, oculta a sua palavra derradeira, ou seja, a sua palavra final, porque não tem suficiente decisão para dizê-la, mas apenas uma assustada impertinência. Vangloria-se da sua consciência, mas na realidade apenas vacila, pois, embora o seu cérebro funcione, o seu coração está obscurecido pela perversão. E, sem um coração puro, não pode haver consciência plena, correta? E que capacidade de importunar, que insistência, como careteia, ou seja, como faz careta. Mentira, mentira, mentira! Está claro que eu mesmo inventei agora todas estas vossas palavras. Isto provém igualmente do subsolo. Passei ali 40 anos seguidos, ouvindo por uma pequena fresta estas vossas palavras. Inventei-as eu mesmo, pois não podia inventar outra coisa. Não é para estranhar que se tenham gravado de cor e tomado forma literária. Mas é possível que sejais crédulos a ponto de imaginar que eu vá publicar e ainda vos dar a ler tudo isto? Eis mais uma palavra para mim, para que realmente vos chamo de senhores. Para que me dirija a vós como leitores de verdade? Confissões como as que pretendo começar a expor não se imprimem e não se dão a ler. Pelo menos, não possuo em mim tamanha firmeza e não considero necessário possuí-la. Mas sabeis de uma coisa? Veio-me à mente uma fantasia, e a todo custo quero realizá-la. Eis do que se trata. Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos seus amigos. Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio e a si mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até a si próprio, e, em cada homem honesto, acumula-se um número bastante considerável de coisas no gênero. E acontece até o seguinte: quanto mais honesto é o homem, mais coisas assim ele possui. Pelo menos, eu mesmo só recentemente me decidi a lembrar as minhas aventuras passadas e, até hoje, sempre as contornei com alguma inquietação. Mas agora que não apenas lembro, mas até mesmo resolvi anotar, agora quero justamente verificar. É possível ser absolutamente franco, pelo menos consigo mesmo, e não temer a verdade integral? Observarei, a propósito, Heine afirma. Caro ouvinte, aqui a mencionar Heine, o nosso autor Dostoiévski faz referência a Christian Johann Heinrich Heine, poeta alemão do século XIX, conhecido como o último dos românticos. Agora, retornando para o texto.
Heine afirma que uma autobiografia exata é quase impossível e que uma pessoa falando de si mesma certamente há de mentir. Na sua opinião, Rousseau, por exemplo, com toda certeza, mentiu a respeito de si mesmo na sua confissão e fê-lo intencionalmente por vaidade. Estou certo de que Heine tem razão. Compreendo muito bem que se possa, às vezes, apenas por vaidade, até urdir, ou seja, até planejar, até tecer crimes a respeito de si mesmo. E percebo muito bem de que tipo de vaidade pode ser. Mas Heine estava emitindo juízo sobre um homem que fazia sua confissão em público, e eu escrevo unicamente para mim, e declaro de uma vez por todas e, embora escreva como se me dirigisse a leitores, faço-o apenas por exibição, pois assim me é mais fácil escrever. Trata-se de forma, unicamente de forma vazia, e eu nunca hei de ter leitores. Já declarei isto uma vez. Não quero constranger-me a nada na redação das minhas memórias. Não instaurei nelas uma ordem nem um sistema. Anotarei tudo o que me vier à lembrança. Bem, por exemplo, alguém poderia implicar com essas palavras e me perguntar: se de fato não conta com leitores, para que faz tais contratos consigo mesmo, e ainda por escrito, no sentido de que não instaurará uma ordem ou um sistema, que há de anotar tudo o que lhe vier à memória, etc, etc. Para que está dando explicações? Para que se desculpa? Já vou responder. Há toda uma psicologia nisso. Talvez mesmo o fato de que eu seja simplesmente um medroso. E talvez também imagine, de propósito, diante de mim um público para que me comporte de modo mais decente quando estiver escrevendo. Pode haver 1000 razões até. Fica ainda uma pergunta. Para que, em suma, quero eu escrever? Se não é para um público, não se poderia recordar tudo mentalmente sem lançar mão do papel? Assim é, mas, por escrito, isto sairá, de certo modo, solene. Ou seja, de certo modo, torna-se formal, cerimonioso, protocolar, oficial. Agora, retornando para o texto. O papel tem algo que intimida. Haverá mais severidade comigo mesmo. O estilo há de lucrar. Além disso, é possível que as anotações me tragam realmente um alívio. Agora, por exemplo, pressiona-me particularmente uma remota recordação. Lembrei-me disso com nitidez há poucos dias e, desde então, ela ficou comigo qual um motivo musical magoado, que não nos quer deixar. E, assim mesmo, é preciso livrar-se dele. Tenho centenas de tais recordações, mas, de tempos em tempos, uma delas destaca-se das demais e passa a pressionar-me. Não sei porquê, mas acredito que, se eu a anotar, há de me deixar em paz. E por que não tentar? Finalmente, estou enfadado, ou seja, estou entediado e, no entanto, permaneço sem fazer nada. E o ato de anotar é, de fato, como que um trabalho. Dizem que o trabalho torna o homem bom e honesto. Bem, aí está pelo menos uma probabilidade favorável. Agora está nevando, uma neve quase molhada, amarela, turva. Ontem nevou igualmente e dias atrás também. Tenho a impressão de que foi justamente a propósito da neve molhada que lembrei esse episódio que não quer agora me deixar em paz. Pois bem, aí vai uma novela sobre a neve molhada. Caro ouvinte, aqui se encerra a primeira parte dessa obra, chamada de O Subsolo. Agora eu irei adentrar na segunda parte e última dessa obra, batizada de A Propósito da Neve Molhada.
Quando da treva dos enganos, meu verbo cálido, ou seja, meu verbo quente, ardente e amigo, ergueu a tua alma caída e, plena, ou seja, repleta de profunda mágoa, amaldiçoaste de mãos juntas o vício que te envolvera. Quando açoitaste, ou seja, chicoteaste com a lembrança, a consciência que ouvida, ou seja, a consciência que esquecida, perdida, e me fizeste o relato de tudo o que houve antes de mim, e, de repente, o rosto oculto, repleta de vergonha e horror. Tudo desabafaste, um pranto de indignação, de comoção. De um poema de Nikolai Alexeyevich Nekrasov. Nekrasov, caro ouvinte, foi um poeta russo, crítico e editor, cujos poemas profundamente compassivos sobre a Rússia camponesa fizeram dele muito popular nos meios liberais e radicais da intelectualidade russa do século XIX. Agora, retornando aqui para o texto. Capítulo 1. Naquele tempo, eu tinha apenas 24 anos. Minha vida era mesmo então desordenada e sombria até a selvageria. Não me dava com ninguém, evitava até conversar e cada vez mais me encolhia em meu canto. No emprego, na repartição, forçava-me a não olhar para ninguém. Mas notei muito bem que os meus colegas não só me consideravam um tipo original, como até tinha esta impressão continuamente. Pareciam olhar-me com esta aversão. Vinha-me à mente, porque ninguém, além de mim, sente ser olhado com aversão. Um dos meus colegas tinha um rosto repulsivo ao extremo, todo picado de varíola, com certa expressão de bandido até. Eu, segundo creio, não ousaria sequer olhar para alguém se meu rosto fosse tão indecente. Um outro tinha o uniforme. Os funcionários russos da época eram obrigados ao uso do uniforme, caro ouvinte. A tal ponto usado que perto dele já se sentia mau cheiro. No entanto, nenhum desses senhores ficava confuso, quer por causa do traje, quer do rosto ou por algum escrúpulo moral. Um e outro não imaginavam sequer serem olhados com asco. E, mesmo que imaginassem, pouco se incomodariam, contanto que os chefes não se lembrassem de os olhar. Atualmente percebo com toda a nitidez que eu mesmo, em virtude da minha ilimitada vaidade e, por conseguinte, da exigência em relação a mim mesmo, olhava-me com muita frequência, com enfurecida insatisfação que chegava à repugnância e, por isso, atribuía mentalmente a cada um o meu próprio olhar. Detestava, por exemplo, o meu rosto, considerava-o abominável e supunha até haver nele certa expressão vil. Por isso, cada vez que ia à repartição, torturava-me, procurando manter-me do modo mais independente possível, para que não suspeitasse em mim a ignomínia, ou seja, a desonra, a infâmia. E para expressar no semblante o máximo de nobreza. Pode ser um rosto feio, pensava eu, mas, em compensação, que seja nobre, expressivo e, sobretudo, inteligente ao extremo. No entanto, com certeza e amargamente, eu sabia que nunca poderia expressar no rosto essas perfeições. Mas o mais terrível era que, decididamente, eu o achava estúpido. Eu me contentaria plenamente com a inteligência, a tal ponto que me conformaria até com uma expressão vil, desde que o meu rosto fosse considerado, ao mesmo tempo,
muito inteligente. Está claro que odiava todos os funcionários da nossa repartição, do primeiro ao último, e desprezava-os a todos. Mas, simultaneamente, como que os temia? Acontecia-me até colocá-los acima de mim. Sucedia o seguinte: ora desprezava alguém, ora colocava-o acima de mim. Um homem decente e cultivado não pode ser vaidoso sem uma ilimitada exigência em relação a si mesmo e sem se desprezar, em certos momentos, até o ódio. Mas, quer desprezando, quer colocando as pessoas acima de mim, eu baixava os olhos diante de quase todos que encontrava. Fiz até algumas experiências. Tolerarei sobre mim o olhar deste aqui, por exemplo? E era sempre o primeiro a baixar os olhos. Isto me torturava até o enfurecimento. Temia também, a ponto de adoecer, tornar-me ridículo. E, por isto, adorava como um escravo a rotina em tudo o que se relacionava com coisas exteriores. Entregava-me amorosamente à vida cotidiana e comum, e do fundo da alma assustava-me ao notar em mim alguma excentricidade. E como poderia deixar, ou seja, alguma bizarrice, alguma esquisitice, alguma extravagância? E como poderia deixar de ser assim? Eu era doentiamente cultivado, como deve ser um homem de nossa época. Eles, pelo contrário, eram todos embotados, ou seja, eram todos cansados, abatidos, acabados, e parecidos entre si, como carneiros de um rebanho. É possível que eu fosse o único em toda a repartição a ter continuamente a impressão de ser um covarde e um escravo, e tantas vezes tivesse esta impressão justamente porque era cultivado. Mas não se tratava apenas de impressão. Isto se dava na realidade. Eu era um covarde e um escravo. Digo-o sem qualquer acanhamento, ou seja, sem qualquer envergonhamento. Todo homem decente de nossa época é e deve ser covarde e escravo. É a sua condição normal. Estou profundamente convicto disso. Ele assim foi feito e para tal fim ajustado. E não só na época atual, em consequência de algumas circunstâncias fortuitas, ou seja, de algumas circunstâncias ocasionais, incertas. Mas, de modo geral, em todos os tempos, o homem decente deve ser covarde e escravo. É a lei da natureza para todos os homens decentes sobre a terra. Mesmo que suceda a algum deles mostrar-se corajoso frente a algo, mesmo que não se console nem se apaixone com isto, de qualquer modo, há de se acovardar diante de outras coisas. Tal é a saída única e sempiterna, ou seja, tal é a saída única e duradoura, perpétua. Mostram-se corajosos unicamente os asnos e seus abortos, mas também estes apenas até determinado obstáculo. Não vale a pena sequer prestar-lhes atenção, porque não representam absolutamente nada. Torturava-me então mais uma circunstância, o fato de que ninguém se parecesse comigo e eu não fosse parecido com ninguém. Eu sou sozinho e eles são todos. Dizia de mim para mim e ficava pensativo. Isso mostra que eu ainda era completamente garoto. Acontecia também o contrário. Às vezes era muito penoso ir à repartição. Isto chegava a tal extremo que, muitas vezes, voltei doente para casa. Mas, de súbito, sem mais nem menos, vinha uma fase
de ceticismo e indiferença. Tudo me acontecia por fases. E eu mesmo passava a rir da minha intolerância e das minhas repugnâncias. Censurava o meu próprio romantismo. Ora não queria falar com ninguém, ora não só iniciava uma conversa, mas tentava até tornar-me amigo deles. Toda a repugnância desaparecia num repente. Quem sabe, talvez ela nunca existisse em mim e fosse exterior, absorvida dos livros? Até agora ainda não resolvi este problema. De certa feita, fiquei amigo deles de vez. Passei a visitá-los, a jogar preferência. Caro ouvinte, jogar preferência é jogar um jogo no qual se faz perguntas que costumam ter duas ou mais alternativas com outra pessoa, e no qual se estabelece o seguinte: o que você prefere, isso ou aquilo? Por exemplo, o que você prefere, álcool ou refrigerante? O que você prefere, riqueza ou fama? O que você prefere, correr ou nadar? E por aí vai. Agora, retornando para o texto. Tomar vodka, falar de indústria. Mas, neste ponto, permite-me uma digressão, ou seja, permite-me uma divagação. Permite-me executar um desvio. Nós, os russos, falando de modo geral, nunca tivemos os estúpidos românticos supraestelares alemães e, sobretudo, franceses, sobre os quais nada atua, mesmo que a terra se fenda, ou seja, se rasgue a seus pés, mesmo que a França toda pereça nas barricadas, permanecem os mesmos. Não se alteram nem sequer por uma questão de decência, e não cessam de entoar suas canções supraestelares no sepulcro, ou seja, no túmulo da sua vida. Por assim dizer, porque são imbecis. E na terra russa não existem imbecis. Isto é notório. Ou seja, evidente, inegável. É nisso que nos distinguimos de todas as demais terras alemãs. Caro ouvinte, aqui ao se dirigir a terras alemãs, o nosso autor faz referência a tudo aquilo que procedia da Europa Ocidental. Agora, retornando para o texto. Consequentemente, não existem em nosso meio criaturas supraestelares em sua condição pura. Foram os nossos publicistas e críticos positivos de então que, ocupados em caçar os costanjoglos. Caro ouvinte, aqui ao utilizar o termo costanjoglos, o autor faz referência ao personagem Costanjoglo da obra Almas Mortas de Nikolai Gogol, dramaturgo, contista e romancista nascido no Império Russo no século XIX. Prosseguindo, e os tios Piotr Ivanovich. Caro ouvinte, aqui ao mencionar Piotr Ivanovich, o autor faz referência ao personagem da obra Uma História Comum, do autor Ivan Goncharov. Goncharov foi um escritor e romancista russo do século XIX. Agora, retornando para o texto. E tendo-os tomado por tolice pelo nosso ideal, apresentaram invencionices sobre os nossos românticos, considerando-os tão supraestelares como os da Alemanha ou da França. Ao contrário, as características do nosso romântico são absoluta e diretamente opostas às do europeu supraestelar, e nenhuma medidazinha europeia é adequada no caso. Permitam-me usar esta palavra. Romântico é uma palavrinha antiga, respeitável, com algum merecimento e de todos conhecida. As características do nosso romântico são tudo compreender, tudo ver e vê-lo muitas vezes, de modo incomparavelmente mais nítido do que o fazem todas as nossas inteligências mais positivas. Não se conformar com nada e com ninguém, mas, ao mesmo tempo, não desdenhar nada, tudo contornar,
ceder a tudo, agir com todos diplomaticamente, nunca perder de vista o objetivo útil, prático. Não sei que apartamentinhos governamentais, pensãozinhas, comendazinhas, e olhar este objetivo através de todos os entusiasmos e volumezinhos de versinhos líricos e, ao mesmo tempo, conservar dentro de si, indestrutível, como num sepulcro, o belo e sublime. E também conservar a si mesmo integralmente em algodão, como um pequeno objeto de ourivesaria, ou seja, como um pequeno objeto feito de ouro ou prata, pois objeto de ourivesaria é um objeto produzido por um ourives, que nada mais é do que um especialista, um profissional que manipula ouro e prata para produzir joias. Agora, prosseguindo, ainda que seja, por exemplo, em proveito daquele mesmo belo e sublime. O nosso romântico é um homem de natureza larga e um grande maroto, ou seja, um grande trapaceiro, o maior dos nossos marotos, eu vos asseguro isto, até por experiência própria. Isso no caso de um romântico inteligente. Mas, que digo? O romântico é sempre inteligente. Eu quis apenas observar que, embora tenha havido em nosso meio realmente românticos imbecis, não devem eles ser levados em conta, pois surgir unicamente porque, ainda em pleno desabrochar das suas forças, transformaram-se de vez em alemães e, para conservar mais comodamente o seu objetozinho de ourivesaria, passaram a morar alhures, ou seja, passaram a morar em outros lugares distantes, longe sobretudo em Weimar ou na Floresta Negra. Caro ouvinte, Weimar é uma cidade da Alemanha e a Floresta Negra é uma região montanhosa do sudeste da Alemanha, na fronteira com a França, conhecida por suas florestas densas e pelos vilarejos pitorescos. A região é muito associada às lendas dos irmãos Grimm. Agora, retornando para o texto, eu, por exemplo, desprezava sinceramente a minha atuação como funcionário público e, se não cuspia em tudo, era apenas por necessidade, porque eu mesmo estava ali instalado e recebia por isso um salário. Em virtude deste fato, observem, eu não cuspia, apesar de tudo. O nosso romântico perderá mais facilmente o juízo, o que sucede bem poucas vezes, mas não irá cuspir se não tiver outra carreira em vista. Nunca o expulsarão aos trambolhões, ou seja, aos trancos e barrancos. E, no máximo, vão levá-lo para um manicômio na qualidade de rei da Espanha? Aqui, caro ouvinte, a expressão rei da Espanha faz alusão ao personagem Poprichin de Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Agora, retornando para o texto. E assim mesmo apenas no caso em que perca muito acentuadamente o juízo. Mas, na realidade, em nosso meio, perdem o juízo apenas os franzinos e os de cabelo muito claro. Inúmeros românticos, porém, passam a ocupar postos bem altos. Que extraordinária versatilidade, ou seja, que extraordinária flexibilidade. E que capacidade para sensações mais contraditórias. Mesmo então eu me consolava com isto e atualmente penso de modo idêntico. Por este motivo é que temos tantos espíritos largos, que, mesmo na queda derradeira, não perdem o seu ideal, e embora não movam um dedo em prol desse ideal, e sejam reconhecidos ladrões e bandidos, assim mesmo respeitam até as lágrimas o seu ideal primeiro e são, de alma, extraordinariamente honestos. Sim, somente em nosso meio o mais reconhecido patife, ou seja, o mais reconhecido canalha, pode ser totalmente, e até de modo elevado, honesto de espírito, sem, ao mesmo tempo, deixar de ser um patife, um pouco que seja. Repito, de fato, os nossos românticos, a 3x2, transformam-se, por vezes, em tais malandros nos negócios.
emprego com amor aqui a palavra malandros. Revelam de súbito tamanho senso da realidade e tamanho conhecimento do que é positivo, que as autoridades e o público, surpresos, não fazem mais que, perplexos, estalar a língua em sua direção. A multiplicidade é de fato surpreendente, e Deus sabe que se há de transformar e o que ela nos promete para o nosso futuro. Mas até não é mal este material. Não digo isto por qualquer patriotismo ridículo e melífluo, ou seja, é doce como mel. Aliás, mais uma vez pensais, tenho certeza que estou gracejando, ou seja, que estou brincando, que estou zombando. Ou, quem sabe, talvez seja exatamente o contrário, isto é, talvez estejais certos de que eu realmente pense assim. Em todo caso, meus senhores, considerarei que ambas as vossas opiniões são uma honra para mim e me dão um prazer especial. E desculpai-me a digressão, ou seja, a abstração, o desvio. Está claro que não conseguia manter as relações de amizade com os meus colegas. Às vezes, separava-me deles, cuspindo e, em virtude da inexperiência juvenil, deixava até de os cumprimentar, como que rompendo com eles. É verdade que isto me aconteceu apenas uma vez, pois eu estava sempre só. Em casa, o que mais fazia era ler. Tinha vontade de abafar com impressões exteriores tudo o que fervilhava incessantemente. E, quanto a impressões exteriores, só me era possível recorrer à leitura. Naturalmente, ela me ajudava muito, perturbava-me, deliciava-me, torturava, mas, por vezes, tornava-se terrivelmente enfadonha, ou seja, tediosa. Apesar de tudo, tinha vontade de me movimentar e me afundava de súbito uma escura, subterrânea e repelente, não digo devassidão, mas devassidãozinha. Ou seja, uma pequena perversão, uma pequena corrupção, uma pequena depravação, uma pequena libertinagem. Tinha paixãozinhas agudas, ardentes, em virtude de minha contínua e doentia irritabilidade. Vinham-me impulsos histéricos, com lágrimas e convulsões. Além da leitura, não tinha para onde me voltar, isto é, não havia nada no meu ambiente que eu pudesse respeitar e que me atraísse. Além de tudo, a angústia fervilhava dentro de mim. Surgia-me um anseio histérico de contradições, de contrastes, e eu me lançava na libertinagem. Ou seja, caro ouvinte, o nosso personagem se entregava imoderadamente a prazeres sexuais. Ou seja, ia à zona. Agora, retornando para o texto, não foi propriamente para me justificar que, ainda há pouco, eu disse tudo isso. Aliás, não, estou mentindo. Eu quis, precisamente, justificar-me. Faço agora, meus senhores, uma anotaçãozinha para mim mesmo. Não quero mentir. Empenhei a palavra. Praticava a libertinagem solitariamente. De noite, às ocultas, de modo assustado, sujo, imbuído da vergonha que não me deixava nos momentos mais asquerosos e que até chegava, nesses momentos, à maldição. Ou seja, caro ouvinte, o nosso personagem não frequentava a casa de Meretrício. Não! O nosso personagem se entregava à libertinagem de forma solitária, assustado de noite às ocultas, imbuído da vergonha que não deixava em momento algum, pois tinha até um certo asco. Ele se entregava à prática do alto prazer, ou seja, ao ato masturbatório, de forma compulsiva. Agora, retornando para o texto. Mesmo assim, eu já trazia na alma o subsolo. Tinha um medo terrível de ser visto, encontrado, reconhecido.
pois frequentava toda sorte de lugares bem suspeitos. Caro ouvinte, você percebeu o que foi dito aqui nesse parágrafo? O nosso personagem se entregava ao prazer sexual através da masturbação. De noite, às ocultas, de modo assustado, sujo, com vergonha, tinha certo asco. Achava que estava entregue a uma maldição. Tinha terrível medo de ser visto, encontrado, reconhecido, pois frequentava toda sorte de lugares bem suspeitos. Ou seja, o nosso personagem se masturbava em locais públicos. Ele não se masturbava, não se entregava a tal prazer, a tal ato, em um quarto de sua casa ou de seu apartamento ou de uma pensão. Não. Ele a praticava em locais públicos, à noite, às ocultas. Essa era a tara do nosso personagem. Agora, retornando para o texto. Certa vez, passando a noite junto a uma pequena taverna, vi, por uma janela iluminada, que uns cavalheiros começaram a lutar com tacos de bilhar e que um deles foi posto janela fora. Noutra ocasião, minha sensação teria sido de repugnância, mas, naquele momento, cheguei a invejar o cavalheiro atirado pela janela, e invejei-o a tal ponto que até entrei na taverna e fui para a sala de bilhar, como se quisesse dizer, quem sabe, talvez eu brigue também e seja igualmente posto janela fora. Não estava bêbado, mas quereis o quê? Angústia pode levar-nos a semelhante histeria, mas nada resultou daquilo. Ficou constatado que eu não era capaz sequer de pular pela janela, e fui embora sem ter brigado. Logo de início, um oficial teve um atrito comigo. Eu estava em pé junto à mesa de bilhar, estorvava, ou seja, atrapalhava, impedia a passagem por inadvertência, e ele precisou passar. Tomou-me então pelos ombros e, silenciosamente, sem qualquer aviso prévio ou explicação, tirou-me do lugar em que estava, colocou-me em outro e passou por ali, como se nem sequer me notasse. Até pancadas eu teria perdoado, mas de modo nenhum poderia perdoar que ele me mudasse de lugar e, positivamente, não me notasse. O diabo sabe o que não daria eu, naquela ocasião, por uma briga de verdade, mais correta, mais decente, mais, como dizer, literária. Fui tratado como uma mosca. Aquele oficial era bem alto e eu sou um homem baixinho, fraco. A briga, aliás, estava em minhas mãos. Bastava protestar e, naturalmente, seria posto janela fora. Mas eu mudei de opinião e preferi apagar-me, enraivecido. Saí da taverna, perturbado e confuso, e fui diretamente para casa. No dia seguinte, prossegui em minha devassidãozinha, ainda com maior timidez, de modo ainda mais opresso e triste. Ou seja, caro ouvinte, de modo mais oprimido e triste. Como se tivesse lágrimas nos olhos, mas, assim mesmo, prossegui. Não penseis, aliás, que me tenha intimidado frente ao oficial por covardia. Nunca fui covarde de espírito, embora incessantemente me acovardasse de fato. Mas esperem com este riso a explicação para isto. Tenho uma explicação para tudo e vos asseguro. Se aquele oficial fosse dos que concordam em lutar num duelo, mas não era exatamente dos tais cavalheiros, aí há muito desaparecidos que preferiam agir com tacos de bilhar, ou, a exemplo do Tenente Pirogov. Caro ouvinte, Tenente Pirogov era um personagem do conto A Avenida Nevsky, de Nikolai Gogol. O Tenente Pirogov
depois de espancado, quis queixar-se às autoridades. Agora, retornando para o texto, com o apoio das autoridades, e que não lutavam em duelos, ou, em todo caso, considerariam indecente um duelo com a nossa gente, com a paisanada, ou seja, com os civis. De modo geral, achavam o duelo algo inconcebível, francês, coisa de livres pensadores, e, ao mesmo tempo, comportavam-se de modo bastante ofensivo, sobretudo no caso de serem bem altos. Daquela vez não me intimidei por covardia, mas em virtude da mais ilimitada vaidade. Não me assustei com a altura do oficial, nem com a perspectiva de ser dolorosamente espancado e jogado pela janela. E realmente eu teria suficiente coragem física. O que me faltou foi coragem moral. Assustei-me com o fato de que todos os presentes, desde o insolente rapaz que marcava os pontos até o funcionáriozinho apodrecido, rosto coberto de cravos, que se esgueirava por ali de um lado para outro, o colarinho coberto de gordura, não me compreenderiam e me cobririam de zombarias quando eu protestasse e passasse a falar-lhes numa linguagem literária. Porquanto, sobre ponto de honra, isto é, não a honra, mas o ponto de honra, até hoje realmente não se pode falar, a não ser em linguagem literária. Na linguagem corrente, não se faz referência a este ponto de honra. Eu estava plenamente convicto, o senso da realidade, apesar de todo o romantismo, de que todos eles iriam simplesmente rebentar de rir, e que o oficial não iria apenas espancar-me, isto é, sem ofender, mas obrigatoriamente me daria joelhadas, conduzindo-me deste modo em torno da mesa de bilhar, e só depois seria capaz de fazer-me a graça de me atirar pela janela. Está claro que esta miserável história não podia acabar, para mim, de maneira tão simples. Posteriormente, encontrei na rua, com frequência, esse oficial e gravei-o bem na memória. Apenas, não sei se ele me reconhecia. Provavelmente não, o que concluo por alguns indícios. Mas eu o olhava com raiva e ódio, e isto continuou assim por alguns anos. A minha raiva até se fortalecia e se expandia com o passar do tempo. A princípio, comecei aos pouquinhos a recolher informações sobre aquele oficial. Era difícil para mim, porque eu não conhecia ninguém. Mas, certa vez, alguém o chamou na rua pelo sobrenome, quando eu o seguia à distância, como se estivesse amarrado a ele, e foi assim que lhe conheci o sobrenome. De outra feita, fui seguindo os seus passos até que ele chegasse em casa e informei-me com o zelador, por 10 copecs, sobre o andar em que morava, se vivia sozinho ou com alguém, etc. Em suma, tudo o que se pode vir a saber com um zelador. Uma vez, de manhã, embora até então nunca fosse dado às literaturas, veio-me de repente a ideia de descrever aquele oficial numa transposição acusatória, caricatural, em forma de novela. Foi com prazer que a escrevi. Eu acusava, cheguei a caluniar até, a princípio, dele um sobrenome que poderia ser de imediato reconhecido. Mas, depois de maduras reflexões, modifiquei-o e mandei-o escrito para os Anais da Pátria. Caro ouvinte, Anais da Pátria era um jornal que existia na época, no século XIX na Rússia. Agora, retornando para o texto. Mas, naquele tempo, ainda não estavam em voga as acusações, e eles não me imprimiram a novela. Fiquei muito magoado. Às vezes, a raiva simplesmente me sufocava. Afinal, decidi desafiar o meu inimigo para um duelo. Compus uma carta linda e atraente, implorando-lhe que se desculpasse perante mim. E, para o caso de uma recusa, aludia com bastante firmeza a um duelo. A carta foi escrita de modo que, se o oficial compreendesse um pouco sequer o belo e sublime, seguramente viria correndo à minha casa para se atirar ao meu pescoço e oferecer a sua amizade.
E como seria bom! Viveríamos tão bem, como amigos, tão bem. Ele me defenderia com a imponência da sua posição. Eu o tornaria mais nobre com a minha cultura. Bem, com as ideias também. E muita coisa mais poderia acontecer. Imaginai que já se haviam passado 2 anos desde que ele me ofendera. E o meu desafio a um duelo constituía o mais feio anacronismo. Caro ouvinte, observe, anacronismo é algo que não condiz com a cronologia, que destoa dos usos da época a que se atribui. E realmente, o nosso personagem aqui havia esperado 2 anos para desafiar o oficial. Então há aqui um anacronismo. Agora, retornando para o texto. Mas, graças a Deus, até hoje agradeço ao Altíssimo com lágrimas nos olhos. Não a enviei. Quando lembro o que poderia ter acontecido se a mandasse, um arrepio me percorre o corpo. E de repente, me vinguei do modo mais simples, mais genial. Baixou sobre mim de súbito um pensamento muito luminoso. Às vezes, em dias feriados eu ia, depois das 3, para a Avenida Nevsky, a avenida principal de São Petersburgo, caro ouvinte. A Avenida Nevsky é a avenida principal da cidade de São Petersburgo. Agora, retornando para o texto. E ficava passeando do lado do sol, isto é, não passeava absolutamente, mas experimentava sofrimentos sem conta, humilhações e derrames de bilis. Mas é provável que precisasse justamente disso. Esgueirava-me como uma enguia, do modo mais feio, por entre os transeuntes, cedendo incessantemente caminho, ora a generais, a oficiais da cavalaria ou dos hussardos, ora as senhoras. Sentia, nesses momentos, dores convulsivas no meu coração e calor nas espáduas. Ou seja, sentia calor nos ombros e nas escápulas. Agora, prosseguindo, a simples ideia da miséria do meu traje, da vulgaridade da minha deslizante figurinha, era o cúmulo do suplício, uma humilhação incessante e insuportável, suscitada pelo pensamento, que se transformava numa sensação contínua e direta de que eu era uma mosca perante todo aquele mundo. Mosca vil e desnecessária, mais inteligente, mais culta e mais nobre que todos os demais. Está claro, mas uma mosca cedendo sem parar diante de todos, por todos humilhadas e por todos ofendida. Para que recolhia em mim tal sofrimento? Para que ia à Avenida Nevsky? Não sei, mas algo me arrastava para lá, que era possível. Eu já começava a experimentar então aqueles acessos de prazer de que já tratei no primeiro capítulo. Mas, depois da história com o oficial, fui atraído ainda mais intensamente pela Avenida Nevsky. Era ali que eu o encontrava com mais frequência e contemplava-o encantado. Também ele ia à avenida, sobretudo nos dias feriados. Embora também se desviasse ante os generais e outras pessoas de alta posição, e também se esgueirasse por entre eles como uma enguia, quando se tratava de pessoas da nossa espécie, ou mesmo um pouco melhor, ele simplesmente as pisava, ia na sua direção como se tivesse diante de si um espaço vazio e jamais cedia caminho. Olhando-o, eu me embriagava com a minha raiva, mas, cheio de raiva, cada vez mais me desviava dele. Atormentava-me o fato de que, mesmo na rua, não pudesse tratá-lo de igual para igual, porque é sempre o primeiro a te desviar. Insistia comigo mesmo, em desenfreada histeria, acordando às vezes depois das 2 da madrugada. Por que justamente tu e não ele? Não há nenhuma lei nesse sentido, nem isso está escrito em parte alguma. Ora, que seja de igual para igual, como geralmente se dá quando 2 pessoas delicadas se encontram.
ele há de ceder metade do caminho. Tu farás o mesmo, e assim passareis um ao lado do outro, respeitando-vos mutuamente. Mas não era isto o que acontecia. E, apesar de tudo, eu é que cedia caminho, e ele nem chegava a perceber que eu o tinha feito. E eis que de chofre, ou seja, eis que de golpe ou de choque repentino, um pensamento muito surpreendente tomou conta de mim. E que tal, pensei, que tal me encontrar com ele e não ceder passagem? Não ceder passagem intencionalmente, ainda que seja preciso empurrá-lo. Hein? Que acontecerá? Este pensamento atrevido apossou-se de mim pouco, a tal ponto que não me cedeu mais sossego. Eu sonhava com isto incessantemente, de modo terrível, e, de propósito, passei a ir com mais frequência à Avenida Nevsky, para mim mesmo representar, com mais nitidez ainda, como haveria de fazer aquilo. Estava entusiasmado. Aquela intenção parecia-me cada vez mais provável e possível. Está claro que não devo propriamente dar-lhe um empurrão. Pensava de antemão mais bondoso, mais alegre, mas simplesmente não ceder caminho, chocar-me com ele, não de modo muito doloroso, mas apenas ombro a ombro, na exata medida que a decência permitir, de modo que não vou esbarrar nele com mais força do que ele em mim. Afinal, decidi-me de uma vez. Os preparativos levaram, porém, muito tempo. Em primeiro lugar, ao executar o ato, deveria estar bem apresentável e, por isso, tive que me preocupar com o traje. Por via das dúvidas, na hipótese, por exemplo, de surgir com isto um caso público. É preciso estar bem trajado. Isto impressiona e há de nos colocar, de certo modo, no mesmo pé aos olhos da alta sociedade. Com este objetivo, pedi adiantadamente os meus vencimentos e comprei umas luvas negras e um chapéu decente na loja de Schurken. As luvas pretas pareciam-me mais apropriadas, mas de bom tom do que as cor de limão, que eu tencionava a princípio comprar. É uma cor demasiado gritante, dá a impressão de que a pessoa quer se exibir. E não comprei as cor de limão. Já tinha preparada, havia muito, uma boa camisa, com abotoaduras brancas, de osso, mas o capote, ou seja, mas o sobretudo, ou o casacão longo, fez surgir grandes dificuldades. Esse capote, por sinal nada mal, agasalhava-me bem, mas era de algodão e tinha a gola de Procyon. Caro ouvinte, Procyon era um tipo de tecido, o que constituía já o cúmulo do lacaiesco, ou seja, já era o cúmulo da criadagem. Era preciso, a todo custo, trocar aquela gola por uma de castor, dessas que os oficiais usam. Para tal fim, comecei a frequentar o pátio dos hóspedes. Caro ouvinte, nas antigas cidades da Rússia, denominavam-se assim galerias com lojas, que as autoridades cediam aos negociantes forasteiros. Depois, estas lojas passaram a ser utilizadas pelo comércio local. Agora, retornando para o texto. E, depois de algumas tentativas, fiz pontaria sobre um castor alemão barato. Embora esses castores alemães se gastem muito depressa e adquiram então o mais miserável aspecto, quando novos até que têm uma aparência bem decente, e eu precisava dele para uma vez só. Informei-me do preço. Ainda era caro. Após um raciocínio fundamentado, decidi vender a gola de Procyon. Quanto ao que ficava faltando, quantia bastante considerável para mim, resolvi pedi-la emprestada a Anton Antonitch Sietotkin, meu chefe de seção, homem de caráter suave, embora sério e positivo, que nunca emprestava dinheiro, mas a quem fui especialmente recomendado, ao ser admitido no emprego,
pelo dignatário, ou seja, pelo alto funcionário que promovera minha admissão. Torturei-me terrivelmente. Pedir dinheiro a Anton Antoniti parecia-me monstruosidade, uma vergonha. Passei até 2 ou 3 noites sem dormir. De modo geral, dormia pouco então. Andava febril, meu coração petrificava-se de certo modo indefinido, ou punha-se, de repente, a pular, pular, pular. Anton Antoniti, a princípio, surpreendeu-se. Depois fez uma careta, a seguir ficou pensativo e, ao fim, fez-me um empréstimo, exigindo de mim um recibo, com direito a receber de volta o dinheiro emprestado, descontando-o 2 semanas mais tarde do meu ordenado. Deste modo, finalmente, estava tudo pronto. O bonito castor entronizou-se no lugar da desprezível pele de Procyon e, aos poucos, fui-me ocupando dos preparativos para o ato. Não se podia obedecer ao primeiro impulso, fazer tudo ao acaso. Era preciso atuar pouco a pouco, com eficiência. Mas confesso que, depois de numerosas tentativas, comecei até a desesperar. Não dávamos de modo nenhum o encontrão. Eis tudo. De modo como eu me preparava e ajeitava para aquilo, parecia que mais um pouco e íamos dar o encontrão. Mas reparava e, mais uma vez, eu tinha cedido caminho, e ele passara sem sequer me notar. Acercando-me dele, eu até rezava, pedindo a Deus que me infundisse ânimo. De uma feita, até me decidira de vez, mas, por fim, apenas caí diante dele, porque, no instante derradeiro, a distância de uns 2 Vierchoks. Caro ouvinte, Vierchoks é uma unidade de distância russa equivalente a quase 4,5 centímetros. Então aqui a distância de 2 Vierchoks seria o quê? Mais ou menos uns 9 a 10 centímetros de distância. Faltou-me coragem. Ele caminhou por cima de mim com toda a tranquilidade, e eu me atirei para um lado, como uma bola. Nessa noite, mais uma vez, estive doente, febril e delirei. E, de súbito, tudo acabou do melhor modo possível. Na noite anterior, eu resolvera definitivamente desistir da execução do meu ato nefasto, deixar tudo como estava e, com este propósito, saí para a Avenida Nevsky, simplesmente com a intenção de ver como ia deixar tudo sem alteração. De chofre, ou seja, de repente, de súbito, a 3 passos do meu inimigo, inesperadamente me decidi. Franzi o sobrolho, ou seja, franzi a sobrancelha e chocamo-nos com força, ombro a ombro. Não cedi nenhum Vierchok e passei por ele absolutamente de igual para igual. Ele não se voltou sequer e fingiu não ter visto nada, mas apenas fingiu. Estou certo, guardo esta convicção até hoje. Está claro que sofri golpe mais violento, ele era mais forte, mas não era isto o que importava. O que importava era que eu atingira o objetivo, mantivera a dignidade, não cedera nenhum passo e, publicamente, me colocara ao nível dele, do ponto de vista social. Voltei para casa vingado de tudo. Meu estado era de arrebatamento. Triunfara e ia cantando árias italianas. Está claro que não vos descreverei o que me sucedeu 3 dias mais tarde. Se lestes o meu primeiro capítulo, o subsolo, podeis adivinhar sozinhos. O oficial foi depois transferido, não sei para onde. Já faz uns 14 anos que não o vejo. Por onde andará agora, meu caro amigo? Em quem estará pisando? Caro ouvinte, eu encerro por aqui a 3ª parte dessa obra. A 4ª parte será lançada no dia 27 de maio, às 18 horas.
Até mais!